Nessas últimas semanas, a gente tem ouvido muito a respeito da possível reinfecção pelo coronavírus. Será que isso é verdade? Realmente pode acontecer? Eu vou contar um caso aqui para vocês. Então, imagina um paciente, ele começa com sintomas, clássicos de coronavírus, então febre, mal-estar, não consegue sentir cheiro nem gosto de nada, e aí ele vai no pronto-socorro, ele faz o swab, o PCR, dá positivo, ele nem precisa internar, ele fica em casa, os 14 dias, melhora, volta a trabalhar. E aí um tempinho depois, 6 semanas ou 4, ele começa a sentir os sintomas de novo. Vai lá, faz o teste e dá positivo. E aí, isso quer dizer que ele está reinfectado pelo coronavírus? Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Voltando a esse caso que eu falei, infelizmente aqui no Brasil a gente quase não consegue nem fazer o diagnóstico das pessoas que estão infectadas com o PCR. Imagina se a gente consegue fazer 2 PCRs depois para saber se essas pessoas negativaram o vírus. Apesar que agora até o CDC, o órgão americano que a gente segue muito, e o Ministério da Saúde ainda não se posicionou nesse sentido, mas eles falam que nem é mais necessário a gente ficar coletando esses PCRs, que uma vez o paciente estando bem, sem sintomas, 10 dias você já pode considerá-lo curado, ou talvez os pacientes que estejam mais graves, que fiquem no hospital, eles precisem de 20 dias. Mas enfim, alguns lugares ainda fazem esses 2 testes para saber se o paciente não tem o vírus. Então, em vários lugares do mundo, esses casos têm sido relatados. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso que está em avaliação em Minas Gerais, de um técnico de enfermagem que teve uma possível reinfecção e morreu. Tem alguns casos em São Paulo, tem uma nota técnica do Ceará, onde eles falam de possíveis 11 casos, que eu vou deixar até ela aqui na descrição do vídeo. E vários médicos que a gente conversa, eles falam que tem esses casos suspeitos. Mas será que isso é verdade? Que eu posso dizer que houve uma reinfecção com certeza? Não, a gente ainda não tem nada assim robusto na literatura. Por quê? Porque para eu dizer realmente que houve uma reinfecção, são necessários testes muito avançados. Então, primeiro, a gente precisa pegar esse vírus suposto, de uma reinfecção, colocar ele numa cultura para fazer cultura de vírus. Não é que nem cultura de bactéria que é facinho que a gente faz. É um método bem complicado e depois, quando esse vírus cresce na cultura, a gente ainda tem que fazer um teste molecular de genética mesmo para saber se geneticamente esse vírus é igual ao primeiro lá que aconteceu a reinfecção, ou se ele tem alguma mutação, e isso está muito difícil, a gente ainda não conseguiu saber. Então, o que a gente tem são essas pessoas que houve recorrência dos sintomas, mas não necessariamente isso é devido a uma nova infecção. Por quê? O que pode ter acontecido? Nós temos 4 hipóteses, mais ou menos, aí a esse respeito. A primeira é que o paciente pode ter tido a infecção, melhorou um pouquinho dos sintomas, porque o sistema imune atuou, e aí aconteceu alguma coisa que os sintomas voltaram a aparecer. E não necessariamente o vírus foi embora e voltou. Nos casos onde as pessoas foram testadas 2 negativos e voltou a aparecer um positivo, isso pode ter sido apenas um erro do teste, um erro de coleta. Que nem eu já falei aqui várias vezes, se você não coloca o swab adequadamente lá dentrão do nariz mesmo, onde a pessoa quase chora, a chance desse teste vir negativo é maior do que se você colher adequadamente. Então, isso é outro fator que pode acontecer. A terceira hipótese é do nosso sistema imune ter funcionado e ele mantém o vírus bem baixinho durante algum tempo, onde o teste não consegue positivar.
E aí, depois de um tempo, o vírus volta a se multiplicar e você consegue ter esse teste positivo, mas não necessariamente sendo uma reinfecção. E a quarta hipótese é de uma falha mesmo do sistema imune que não consegue inativar o vírus. E aí a pessoa fica sintomática um pouco mais de tempo, melhora, piora, melhora e piora. De qualquer maneira, a gente ainda não sabe exatamente se isso é possível ou não. Pegando o exemplo do H1N1, do vírus da gripe, a gente sabe que a reinfecção pode acontecer sim. É por isso que você tem que se vacinar todo ano. Por quê? Porque o vírus pode voltar a te atacar. A sua imunidade não tem essa duração maior do que um ano. Só que não é assim Desculpa, é o barulho. Não é no mesmo período, na mesma epidemia, que no caso a gente está na pandemia. Então a gente acredita que durante essa pandemia essas reinfecções não irão acontecer. Mas todo dia sai publicação nova. E eu acho assim, até engraçado as pessoas que ficam, na minha opinião, eu acho, eu acredito. Eu não acho nada. A gente tem que acompanhar a ciência, não é achismo. Ciência, você tem que provar as coisas. E está tudo muito novo, a gente ainda não tem essas respostas. É por isso que a gente não pode ficar liberado das medidas de precaução. Não pode aglomerar, não pode sair sem máscara, não pode achar que está tudo normal, porque não está. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito de reinfecção pelo coronavírus. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. E eu preciso muito que vocês comentem aqui. Tá legal, coronavírus? Eu acabo vendo muita notícia, muito artigo novo e fico querendo contar aqui para vocês. Mas eu não sei se está todo mundo meio de saco cheio, então assim, fala, não, olha, quero voltar. Quero que você volte a falar de doenças sexualmente transmissíveis, quero ouvir mais de HIV, de infecções hospitalares, de zoonoses, doença transmitida pelos bichos. Vamos lá, tem muito assunto aqui, mas eu preciso que vocês interajam aqui. Eu respondo todos os comentários, às vezes eu demoro um pouquinho, mas fica tranquilo que a sua resposta vai sair. Obrigada e até a próxima. Fala dos causos. Se você quer caos médico, tem vários. Se você quer curiosidade sobre atendimento de coronavírus, que eu vi de tudo. Os mais engraçados. Tem engraçado, tem triste. Triste eu não gosto porque eu fico chorando, aí eu já sei que ninguém gosta de me ver chorando aqui, eu gosto, enfim, não sei. Mas eu estou à disposição porque esse canal aqui é para vocês. Eu não estou aqui para me promover, para nada, eu estou aqui para ajudar. E é por isso que eu preciso de inscrição. A gente está quase chegando aos 5.000, mas eu quero muito mais para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis. Tem gente nova no cenário aqui, a Mel. Cadê a Mel? Meleca, vem cá, Mel! Há um tempo atrás eu falei aqui a respeito de tudo que eu ganhasse no canal, eu ia ajudar os bichos. E aí eu ganho um pouquinho, mas aqui, ó, essa aqui é a primeira que foi ajudada. Essa é a Mel, mas a gente chama ela de Meleca, né, Mel? Porque ela tá com vergonha, ó. Ela ficou muito doente e aí ficou boa. Ela tá com vergonha mesmo. Ficou boa, tá aqui ótima. E tem a mãezinha dela, que é a Vix, que tá ali, depois eu mostro. Mas elas já foram as primeiras ajudadas. É lógico que o que eu ganhei aqui no canal não deu nem pro começo, mas a gente vai ajudar cada vez mais bichinhos. Obrigada e até a próxima. Ó, Mel, ó.